Husserl tinha um livro que chamava Suponhamos que. Então, eu vou começar com estes pressupostos iniciais. Primeiro, a lei da cumulatividade. Em cultura, não se joga fora o passado. Tudo que se constrói sobre um substrato já existente. Então, com a imagem, que é um produto da cultura humana, acontece a mesma coisa. Existem muitas camadas subterrâneas, ocultas, mas atuantes. Este substrato é alimento. Então, para falar em imagem midiática, nós sabemos que existem camadas mais profundas que alimentam a imagem midiática. Então, ela não é uma coisa solta no espaço, que nasceu no século XX e que está aí como a grande invenção da modernidade. Não, ela é a consequência de uma evolução, de um crescimento a partir de camadas muito profundas, não é? Que vem mesmo do processo mais profundo de hominização, a nossa relação com as imagens, e depois a camada mais profunda a qual temos acesso é a camada dos ambientes do mito, e depois, e assim por diante. Bom, essa ideia de cumulatividade, que é uma ideia de Morin, Edgar Morin, Morin desenvolve bastante isso, não está apenas em Morin, está em Freud, está em Jung, está em Eliade, está em James Hillman. Então, Freud, quando publica sua primeira grande e impactante obra, Interpretação dos Sonhos, em 1900, já fala da natureza arcaica do sonho. Então, que o sonho possui uma natureza arcaica. E nessa natureza arcaica se manifestam algumas características muito interessantes, como, por exemplo, a ambivalência ou a duplicidade dos sentidos, muitas vezes sentidos opostos. Uma coisa significa ela e significa o seu oposto. Então, isso acontece quando ele aponta essa natureza arcaica, ele está falando, olha, o sonho está plantado lá na alvorada da hominização. E talvez, muito antes disso, depois a ciência comprovou que o sonho não está presente apenas na espécie humana, mas também está presente em todas as espécies animais de sangue quente. Então, sonham tanto os pássaros quanto todos os mamíferos sonham. Então, vejam que existem camadas muito profundas. E a cumulatividade, no nosso caso, como conceito cultural, é a presença de camadas profundas a partir da emergência da consciência e da cultura humana, da consciência da morte, já foi bem tocado pela Malena, e da emergência da cultura humana. O segundo, suponhamos que, é o conceito de ambiente e impacto. Eu estou, de certa forma, trazendo de volta alguns assuntos centrais tratados ontem e anteontem. Alberto falou muito de ambiente, então os ambientes de culto. A imagem de culto é um fruto dos ambientes de culto e ela é um desencadeador de ambientes de culto também. Tem aquele que talvez seja o maior pioneiro dos estudos da imagem, que foi um estudioso do começo do século XX, nasceu no final do século XIX e viveu até 1929, chamado Aby Warburg. Foi um estudioso da imagem, um pioneiro dos estudos da imagem, e ele definia a imagem como fórmula de patos. O que é uma imagem? É uma fórmula de patos. Patos, que é grego e que significa emoção. Então, é uma fórmula de emoção, de paixão, que tem a mesma raiz de patos. Toda imagem é uma fórmula de patos. Ela é uma fórmula de paixão. Ela é um
catalisador de paixões. Ela nos captura pela paixão. Então, por isto, a imagem tem um enorme impacto sobre nós todos. Não importa em que ambiente estejamos. Se estejamos nos ambientes das cavernas e das fogueiras, onde se narravam os mitos primitivos, se estamos nos ambientes de culto dos templos primitivos e dos templos mais modernos, se estamos nos ambientes da arte e estamos nos museus e nas exposições, ou se estamos na nossa sala, que hoje é um ambiente midiático. A imagem, não importa em que ambiente, ela nos impacta sempre. Tá? E essa ideia de ambiente e impacto é preciso ser compreendida hoje dentro de uma lógica mais complexa. Não é só a imagem que nos impacta, ou a imagem que cria os ambientes. Ela cria e ela é criada pelos ambientes. Essa ideia de que existe uma mão dupla de direção é uma ideia relativamente nova em ciência. Uma coisa que é causa e consequência ao mesmo tempo. E hoje isto está presente até mesmo na medicina. Eu cito aqui um nome estranho, esquisito e difícil de um médico alemão do século XX, que foi companheiro de revista de Martin Buber, considerado o pai da psicossomática, Victor von Weizsäcker. E Victor von Weizsäcker tinha uma medicina. Ele criou uma medicina chamada medicina antropológica, onde ele dizia: o sintoma é a doença é o sintoma. Então, o homem, as duas coisas não se separam. Dependendo do lugar onde a gente olha, existe uma circularidade nas coisas do humano, na saúde do humano. Ele deu o nome de círculo da forma a essa teoria e, com isso, deixa comprovado que não é apenas na cultura, os fatores de impacto são também impactados pelo ambiente. Os ambientes são geradores de imagens e as imagens são geradoras de ambientes. Eu cito um pequeno exemplo, muito simples. Na minha idade, já fiz vários testes ergométricos. Vocês que são muito jovens, provavelmente não fizeram. Não é? Então, faz parte da minha rotina. Aí, vou para subir na esteira, é um teste que a gente põe a língua de fora, depois põe o coração de fora, e depois... Não é? Onde tem, na frente da esteira, uma paisagem de uma floresta. Então, eu estou andando no meio da floresta, como se eu estivesse andando no meio da floresta, cheio de eletrodos para lá, para todo lado. No entanto, o impacto daquela imagem faz com que o paciente que está ali, se ele tiver coragem de entrar na floresta efetivamente, se tranquilize. Toda a sociedade capitalista aprendeu muito bem essa lição, de que é possível criar uma imagem, criar um ambiente a partir de uma imagem, ou a partir de um conjunto de imagens. Nós fazemos isso nas nossas casas. Não é? Colocamos na sala de jantar, lá, um quadro com frutas, ou com a Santa Ceia, ou com... que se refira e crie o ambiente da sala de jantar. Ou então, na cozinha, cartazes com temperos e com... Ou não precisa ser os cartazes, pode ser os próprios frascos de temperos, geram imagens que criam o ambiente da cozinha. Ou nos quartos, onde muitas vezes colocamos os nossos ídolos, ídolos mediáticos ou ídolos de culto mesmo, para criar o ambiente de introspecção, o ambiente de repouso. Então, a imagem tem esta força, porque ela é fórmula de paixão, segundo Aby Warburg. Terceiro pressuposto, nós usamos aqui a palavra abstração. Talvez fosse interessante a gente entender um pouco melhor o que significa abstração.
Já foi dado uma definição de Flusser para abstração. Flusser tem uma definição muito simples. Abstração significa subtração. Então, significa retirar coisas para que vá sobrando um construto inicial, ou um construto mínimo. Então, a abstração. Mas eu queria ir um pouco mais fundo nessa questão, trabalhando, ou pelo menos apresentando para vocês, bem resumidamente, onde é que nasce na história humana o ambiente que nos ensina a abstrair, a retirar a concretude dos objetos. E aqui eu lanço mão de um filósofo japonês chamado Tetsuro Watsuji, que foi aluno de Heidegger, morreu em 64 e é muito conhecido no Japão. A sua obra, que é uma obra dedicada sobretudo à ética, à imagem e a uma antropologia da paisagem. Essa obra, Antropologia da Paisagem, é uma obra interessantíssima. Ele diz do impacto gerador da paisagem sobre a cultura humana. A paisagem determinando um tipo de cultura. Watsuji fala que há 3 grandes tipos de paisagem. A paisagem monsônica, que são as generosas e abundantes chuvas do período da chuva no Oriente, não é? Indonésia, Índia, não é? Então, as monções que molham tudo e a natureza exuberante nasce sozinha, tudo cresce, floresce, e esse tipo de paisagem gera uma dispensa das pessoas que vivem lá de fazerem alguma coisa pela sobrevivência. A própria natureza é a provedora da sobrevivência. Oferece as plantas, as frutas, os cereais, os legumes, e então não precisa batalhar para sobreviver. E neste tipo de ambiente nascem os deuses que são os deuses que estão nas coisas. Então, o deus da árvore, o deus do trovão, o deus a árvore é o trovão. Isso coincide um pouco com o pensamento mítico primordial, onde a coisa no mito, a imagem é a coisa. Né? O segundo tipo de paisagem trabalhado por Watsuji é a paisagem pastoril, a paisagem pastoril, que sobretudo ocorre na Europa, acima do Mediterrâneo, que é um clima absolutamente ameno. A vegetação não é uma vegetação selvagem, não é? E ali nascem as culturas pagãs e os deuses pagãos. Então, a deusa terra, Grécia, a partir da Grécia e depois todo o Mediterrâneo, toda a região banhada pelo Mediterrâneo, dá origem às culturas da grande deusa, da mãe terra. E o terceiro ambiente, ou a terceira paisagem apresentada pelo Watsuji, é o deserto. E ele diz, no deserto, Deus só nasce, então, a necessidade do homem ser proativo, porque se ele não fizer algo por ele próprio, ele não sobrevive ao deserto. E, sobretudo, fazer algo por si próprio significa juntar-se aos seus iguais, à sua tribo, e agir coletivamente, todos por um e um por todos. E ali, no deserto, todas as coisas têm que nascer a partir da força de vontade do próprio ser humano. E esta força de vontade cria também os deuses que te ajudam, só aqueles que se ajudam a si próprio e que colaboram com esses deuses. Então, são os deuses das religiões monoteístas. O deserto é por excelência, mas ali não nasce só isso, nasce também a ciência, nasce a matemática, a astrologia, a astronomia, nasce a agricultura. Então, o homem é obrigado a agir para sobreviver. Então,
abstração significa o ambiente é tão inóspito que a gente tem que, com o mínimo, fazer o máximo. E não é à toa que nasceu toda a ciência e todo o saber que embasou a cultura tecnológica que possibilitou a mídia hoje. Então, isso é um padrão de abstração. Isso eu queria reforçar, essa origem antropológica da abstração. Não uma origem filosófica ou um pensamento só de definir, mas antropologicamente, onde nasce a abstração? A capacidade de abstrair. As pessoas vão para o deserto e abstraem de si próprias para sobreviver no deserto. Não é? Retiram a sua sobrevivência da sua própria força de vontade, da sua capacidade de imaginação. Esse é o terceiro pressuposto. O quarto pressuposto é uma contribuição oferecida por Hans Belting. Hans Belting é, hoje, contemporaneamente, o grande desafiador de uma teoria da imagem. Ele é um historiador da arte, ainda está vivo e muito ativo na Alemanha, embora já com quase 80 anos. Né? E ele é o historiador da arte que teve a coragem de chegar para a sua área de conhecimento e dizer: moçada, vocês historiadores da arte, vocês se acham donos da imagem? Não é? Quando vocês falam de imagem de arte paleolítica, arte sacra, arte egípcia, arte... Espera, a arte começa muito mais tarde. O pensamento e o ambiente artístico começa muito mais tarde. Começa com o Renascimento. Antes disso, era outra coisa. Ficou maldito. Nunca mais convidaram ele para falar em nenhum congresso de História da Arte, apesar dele ser o professor da maior universidade que ensina arte na Alemanha, que era a Universidade de Munique. E com isso ele estourou um conceito que era a hegemonia. Para falar de imagem, todo mundo achava que é a arte que tem que falar de imagem. E ele fala, não é. Existe, antes da imagem da arte, existe uma imagem de culto. E publicou um catatal de 800 páginas chamado Imagem e Culto. Tá? Só sobre a imagem de culto. Então, Belting, só para dizer quem é o Belting, Belting, quando esteve aqui, alguns anos atrás, aqui em São Paulo, tivemos a oportunidade de trocar muitas ideias, e um dia, caminhando em uma região agradável de São Paulo, à beira da praia, ele parava diante das janelas coloniais brasileiras, perto de Paraty, então com esse estilo colonial interessante, falava: a janela. Este é o outro componente da imagem. Nós nunca podemos compreender uma imagem se nós não sabemos que tipo de janela ela é. Que tipo de janela ela é. Não é à toa que as indústrias de informática dão o nome de Windows, das janelas. E a janela contamina o olhar. Então, o olhar, que tipo de janela é a imagem e de que tipo de janela eu estou olhando esta imagem. Então, essa ideia da janela também é um elemento fundamental para entendermos a imagem. Isso possibilita, depois, mais adiante, a gente definir a imagem mediática a partir do critério da janela. Ela é janela para quê? Termina os pressupostos. Aí, vamos falar sobre, na segunda parte, quero falar sobre a imagem nos ambientes, onde a mitologia, os deuses mitológicos constituem esse ambiente. Então, a imagem ajuda a constituir o ambiente e é constituída também pelo ambiente. Aí, segundo, Belting começa diferenciando a imagem artística e a imagem de culto. E aí eu comecei a me perguntar, falei, mas, poxa, antes da imagem de culto,
Tem muita história, muita pedra rolou, muita cabeça rolou e muita história rolou antes disso. Então, nós temos que ir um pouco mais fundo. Então, antes da imagem de culto apontada pelo Belting, existia uma imagem dos ambientes primordiais. Aí discutimos muito, a Marlene e eu, é imagem arquetípica, é imagem arcaica, é imagem mítica, mas o Joseph Campbell tem um livro publicado, e ela também mencionou isso, chamado A Imagem Mítica. E talvez a palavra, a poder de síntese, não é, do nome, não seja tão fiel, mas seja fácil de usar e seja fácil de entender. Então, a gente tem uma camada mais funda aqui, a imagem de culto, a imagem do mito. Depois da imagem de culto, em torno de 1400, com o Renascimento, a imagem começa a ganhar espaços, outros que são os espaços da exposição. Com o nascimento da era da arte, a imagem passa a valer pela sua capacidade de exposição. Aqueles que estimulavam a produção de imagens e que eram os mecenas dos artistas, queriam ter os seus retratos nas suas paredes, bem pintados, mais bonitos do que eram na realidade, mais jovens, mais elegantes, e queriam expor a sua fisionomia. Então, a era da arte inaugura a era da exposição, o valor de exposição, também denominado por Walter Benjamin. Só que a era da arte se esgota, porque a exposição, só pela exposição, dá pouco dinheiro. Bilhete de museu, entrada, ingresso para museu, é baratinho, não é? Então dá pouco dinheiro. Aí o capitalismo descobre, e a maneira que eu gosto de falar de capitalismo, né, descobre o potencial de fazer dinheiro da imagem. E aí surge a atividade midiática, publicitária, e todo investimento na imagem passa a ser para este fim, o fim de potencializar o valor de exposição. E com isso nasce a imagem midiática, ou a imagem dos ambientes midiáticos. É uma imagem da abstração, fruto da abstração, hoje totalmente tecnológica, e a tecnologia também é fruto da abstração, porque é fruto da ciência, da matemática, da aritmética, da ciência que nasceu no deserto, que hoje domina todo o mundo. A ciência mundial é uma ciência da abstração, por excelência. E essa tecnologia produz imagens em imensa profusão. E o que acontece com essas imagens? Em primeiro lugar, vejam, a cumulatividade está presente. A imagem continua tendo um impacto e ela continua tendo raízes. Para produzir tanta imagem, a gente precisa beber lá nas camadas profundas. Então, uma foto de selfie é uma foto que remete ao retrato na era da arte, que remete às figuras sagradas na era do culto e que remete às figuras míticas também. Então, existem muitas camadas. A nossa janela, qual é a nossa janela? A janela com a qual nós, hoje, século XXI, olhamos a imagem. Isso é uma coisa interessante. Não é a janela do homem medieval, que via um lírio, e naquele lírio ele sabia um significado simbólico. Hoje nós vemos um lírio, e esse lírio é o retrato de uma flor.
Então, a nossa janela é a janela trazida pelo retrato, pela pintura, a arte, e depois pela fotografia e pelo filme. Então, nós vemos toda a imagem como se fosse fotográfica. Quando visitamos museus, grandes museus, olhamos e falamos, admiramos a capacidade técnica dos pintores de fazerem com pincéis aquilo que a fotografia faz com um clique. A nossa janela, portanto, é a janela da fotografia. Nós olhamos tudo como se fosse fotografia. A imagem, na sua longa caminhada, oscila entre dois movimentos, dois grandes movimentos, não é? De mito, de culto, de arte e de mídia. Entre o movimento de imanência e o movimento de transcendência. Então, um tipo de imagem nos leva mais para nós mesmos. Outro tipo de imagem nos leva mais para além de nós mesmos. Então, no mito, nós vimos com a Malena que o mito é a coisa. Então, ele é a presença ali, materializada, a imagem é a coisa. Não é? O pensamento mágico, todo ele vê a imagem como a coisa. Então, existe uma imanência. Já no culto, a imagem tem a finalidade de nos levar para além dela, nos transportar para uma outra realidade. E aí, a palavra transcendência vem de scandere, do latim, que significa subir, que, por sua vez, vem de scand, do indo-europeu, que significa degrau, escada. A palavra scand, do indo-europeu, é quase a cara da palavra escada. Scand, no indo-europeu, significa, vejam só que coisa curiosa, significa escada, degrau, o verbo significa brincar. Então, é brincar de atravessar uma coisa. Isso é a transcendência. Brincar, saltar, subir para cima, saltar, um movimento na vertical, e subir também. Isso que significa escante. Por isso que daí veio a palavra escada. Aí a gente se pergunta, o que é que querem as imagens de nós? Ou o que querem os ambientes de nós? Querem a nossa participação no seu mundo. Se a transcendência do objeto, na imagem de culto, na imagem da arte, nós voltamos para a imanência. A imagem da arte apela para a sensorialidade, faz com que a gente queira sentir aquela imagem, estar presente ali, trazê-la para dentro de nós. Já, por outro lado, a imagem da mídia, de novo, volta para a transcendência. A imagem da mídia quer nos levar para outro lugar, que não é o lugar onde nós estamos aqui agora. Basta a gente ver qualquer publicidade, a televisão, o cinema, e a sua capacidade de impactar a nós. Portanto, a imagem nos ambientes de mídia tem algumas marcas geradas pela transcendência. Primeiro, a sua facilidade. É fácil fazer uma imagem. É fácil. Nós podemos... Tem pessoas que fotografam seus bebês de 5 em 5 minutos e que, ao longo de um mês, tem milhares de fotos que são todas iguais e que não vai ver nunca. É tão fácil fazer. Não é? Tem casos, eu orientei uma tese de uma fotógrafa que escreveu sobre isso. Não é? Casos extremos, não é? De pai coruja que fotografou seu filho durante o primeiro ano, a cada 3 horas, ou sei lá, 2 horas, não é? Para não ver nunca, porque aquilo está lá no computador. Não é? E mesmo que ele fosse ver uma por uma, ele levaria anos vendo essas fotos. Segunda característica, o barateamento. A imagem midiática é barata. Quando alguns de vocês ainda
fizer fotos analógicas, que tem que mandar para o laboratório, para revelar o filme, depois mandar fazer a foto, vai comparar o preço da foto analógica, que já é midiática, com a foto digital, que também é midiática. Então, o preço foi barateando. Terceira característica, a invasividade. Estas imagens entram em todos os buracos em que pode entrar o vento. Eu chamo isso, num dos meus livros, de capilaridade eólica. Na verdade, a capilaridade é a capacidade de penetração por cânulos muito finos, não é? Assim é a imagem midiática. Ela entra no nosso bolso, entra no nosso quarto, no nosso banheiro. A gente já vai com o celular para o banheiro para ver e-mail e ver isso e aquilo. No criado mudo, antes de dormir, a gente dá uma última olhadinha nos e-mails. Então, esta capilaridade que foi crescendo, eu chamei de eólica, porque é do vento. E a última característica é a crescente qualidade técnica ou estética, vamos chamar de imitação, mimética, ao nosso olho. Então, ela é extremamente amigável ao nosso olho e à nossa janela. Muito obrigado pela atenção.